Fala galera do Flow Games, eu sou o Fênix e hoje chegou a hora, gente, chegou a hora de falar de Starfield. Finalmente chegou a hora de falar de Starfield. Eu já estou jogando o jogo, mas não vou falar nada sobre isso, porque eu não posso falar. Eu só posso falar depois que o embargo cair, e isso é em breve. Esperem que vai ter muito conteúdo de Starfield, com a minha opinião, a opinião do Flow Games inteira sobre isso, mas por enquanto a gente vai falar de outra coisa do jogo. Vamos falar de toda a lore que a gente já sabe por enquanto. Lembrando que não vamos falar nada de spoilers. A Bethesda divulgou uma linha do tempo de eventos que aconteceram no universo de Starfield antes da história que vamos viver lá. Isso junto com os trailers que soltaram, algumas entrevistas e principalmente o deep dive que eles fizeram na Xbox Game Showcase, já conseguimos montar um contexto legal sobre esse universo. Então a gente vai falar muito sobre a história que já foi divulgada do jogo, sem spoilers, e nada do que eu joguei do jogo, tá? É tudo que tá na internet, nada que eu tenho de informação. O jogo já tá logo ali, ele lança no dia 6 de setembro, sai no Game Pass Day One, incrível isso. E se você tem Game Pass e quer fazer o upgrade para Premium Edition, você pode fazer com um valor muito menor, aí você pode acessar o jogo no dia 31 de agosto, isso mesmo, não é no dia 1 de setembro, porque ele fica disponível no Brasil às 9 horas do dia 31 de agosto. E isso aqui não é publi para Xbox. Eu só tô muito empolgado com esse jogo. Eu adoro temática espacial e aí eu adoro lore também. Então eu comecei a pesquisar sobre a lore desse universo e fiquei muito intrigado. Eu adorei. Grab jump is ready. I love this part. Antes de começar toda a história, eu vou passar para vocês um contexto geral, eu vou ler a sinopse do jogo e passar um contexto sobre vários termos desse universo para vocês entenderem. O ano que o jogo se passa é de 2330. A humanidade deixou a Terra para trás e se espalhou entre as estrelas, colonizando um pequeno setor da galáxia conhecida como Sistemas Colonizados. No entanto, o espírito pioneiro para explorar o universo e os esforços de exploração além do espaço conhecido, diminuíram. Quando o jogador se depara com um artefato e tem uma visão, eles cruzam caminhos com a Constelação, o último grupo de exploradores espaciais, que estão se empenhando em resolver o maior mistério de todos os tempos, o que está lá fora. Que maravilhas nos esperam nos planetas das estrelas próximas? Existem tipos radicalmente diferentes de mundos? Formas inimaginavelmente exóticas de vida? Tudo que eu vou contar nesse vídeo se passa num local chamado de Sistemas Colonizados, um conjunto de sistemas estelares que a humanidade colonizou ao longo de anos, todos ainda dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. O que eu acho muito legal, porque para quem curte estudar sobre o espaço como eu, a gente vai poder ir para Alpha Centauri, que é o sistema mais próximo do nosso sistema solar. Mas não só isso, muito possivelmente vamos poder acessar o nosso sistema solar também e visitar os nossos planetas vizinhos, como Marte, que já sabemos que vai ter uma missão logo no começo do jogo lá. Bom, também sabemos que você entra na narrativa como o mais novo membro da Constelação. A Constelação é um grupo de pessoas cujo o principal objetivo é explorar o universo e seus mistérios, provar que existe vida inteligente além dos seres humanos em algum lugar. Vamos falar mais deles em breve. E também sabemos que quem decide acompanhar o jogador logo no começo é um personagem chamado Sarah Morgan. A Sarah é um membro da Constelação e também se tornou depois presidente da Constelação. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Além disso, sabemos que durante o jogo podemos trocar o personagem que nos acompanha durante a exploração. Já disseram inclusive que o jogo terá mais de 20 companheiros possíveis. Cada um desses NPCs dará chances pra gente explorar novas missões e narrativas especiais, como romances, por exemplo. Eu te amo. Eu sei. Espera aí, pessoal, que eu tenho um recado muito importante da Dr. Jones antes de continuar esse vídeo. É isso mesmo, a Dr. Jones tá com uma promoção imperdível até o final do mês de agora, de agosto. Então, dia 31 de agosto é o último dia que você pode aproveitar essa promoção incrível. O que é essa promoção? É o seguinte, se você nunca comprou o Dr. Jones, ainda não se converteu pro lado da Dr. Jones, agora é a hora, porque se você comprar sua Day Razor hoje mesmo e você não gostar dela, você pode pedir o seu dinheiro de
volta e eles devolvem na hora, eles se garantem. Então a The Razor é foda, eles se garantem a ponto de, se você não gostar, pode pedir o dinheiro de volta. Então esse é o melhor momento para você aproveitar, testar The Razor e ver se é esse o momento para você se converter pro lado da Dr. Jones. Então é isso, não perca, escaneie o QR Code aqui em cima ou clica no link da descrição e veja todo o regulamento para saber se você pode participar ou não dessa promoção. É muito importante isso. E corre, porque tá acabando o tempo, né? E de volta pro vídeo. Tchau! Os artefatos. Sabemos que os artefatos são uma peça fundamental nessa trama inteira do Starfield. Os artefatos são itens misteriosos que parecem ter sido criados por uma raça alienígena. Ainda não sabemos ao certo o que são, para que servem ou onde estão escondidos, mas a constelação segue em busca das respostas e o jogador passa a se tornar uma peça fundamental dessa descoberta. Um contexto de outro jogo que se passa no espaço também e lembra um pouco essa ideia do artefato é o Dead Space, que também tem um artefato alienígena que quando os humanos encontram ele, aí, naquele caso, tudo vai pros caralho. Fudeu de vez! Mas no Starfield parece ser uma pegada mais de exploração. Esses artefatos vão levar a gente a umas descobertas legais sobre o universo. These artifacts could be everything we've been looking for. As facções. Além da constelação, haverão outras organizações espalhadas pelo universo de Starfield. Cada uma delas, sejam políticas, militares, piratas ou de fanáticos religiosos, vão estar presentes durante a sua aventura. E vamos falar de algumas delas que a gente já tem informações. A primeira delas é a União das Colônias. Abreviada como UC, é a facção mais poderosa em Starfield e um dos dois governos estabelecidos nos sistemas colonizados. É uma república centralizada com numerosas colônias membros em vários sistemas solares e possui a força militar mais forte da humanidade. A capital da UC é a cidade de Nova Atlântida, no planeta Jemison, no sistema Alpha Centauri. E aí tem a rival da UC, que é a Confederação Freestar. A Freestar é o outro governo estabelecido nos sistemas colonizados. Eles são uma confederação libertária de 3 sistemas estelares distintos e possui a segunda maior força militar da humanidade. We protect the people of the Freestar Collective. A capital da Confederação Freestar é na cidade de Aquila, no planeta Aquila, no sistema Cheyenne. Além desses dois, sabemos que tem outros pelo universo, mas um que a gente sabe mais detalhes é a Frota Escarlate. Eles basicamente são um grupo de piratas do espaço. Durante anos foram considerados um problema localizado para Freestar, mas em 2330 os piratas se expandiram muito além do sistema Krix e estabeleceram novos pontos de apoio em Sagan, Cheyenne, Lunara e Narion. Isso fez com que a UC reconhecesse oficialmente a Frota Escarlate como uma ameaça crescente e se comprometeu em eliminá-los. Kill them all! Sabemos que vão ter outras facções no jogo, inclusive facções religiosas, mas por enquanto não sabemos detalhes sobre eles. A história de Starfield. Finalmente vamos falar da história do Starfield, que se passa 300 anos depois da nossa história, em 2330. Mas como tudo isso começou? Iniciamos a história no século 21, que é o nosso século agora, mas mais precisamente no ano de 2050, quando foi a primeira vez que os humanos pisaram em Marte. Eu diria até que é um ano realista, sendo que até hoje, em 2023, a gente não tem uma previsão de quando que a gente vai pisar em Marte. Mesmo que o Elon Musk falou que até 2026 a SpaceX vai levar humanos para Marte, eu duvido muito dele. Afinal, ele não consegue nem gerenciar uma rede social. Ele tem toda a razão. Inclusive, Marte depois se torna a casa da colônia de mineração Sidônia, que é o maior assentamento de mineração do território da União das Colônias. E Sidônia, para quem não sabe, é uma região em Marte que foi fotografada em 1976 pela Viking 1, uma nave espacial da NASA, criada com o intuito de estudar o planeta marciano. E essa foi uma das primeiras imagens que vimos de Marte. Será que é apenas uma referência ou tem alguma
coisa ligada com a história do jogo, não sabemos ainda. E devido ao ambiente naturalmente inóspito da superfície marciana, a maior parte da cidade de Sidônia foi construída no subsolo. A colônia foi um dos primeiros assentamentos que a humanidade estabeleceu durante os primeiros dias da diáspora da Terra. Aí em 2100, os humanos começam a viver no espaço. Então as primeiras colônias fora da Terra foram criadas, como Sidônia em Marte. Assim, entramos no século 22. Pouco mais de 50 anos depois, era a hora de desbravar o recém-descoberto sistema de Alpha Centauri, em 2156. Alpha Centauri é composto por 4 planetas e 8 luas. É o sistema mais próximo do sistema solar, ficando em 4,37 anos-luz da Terra. Com a expansão da humanidade no espaço sideral, a chance para a criação de um novo governo foi apresentada para os primeiros que tivessem a ideia. Então, logo depois, em 2159, nasceu a União das Colônias. E em 2160, Nova Atlântida é fundada no planeta de Geminison. E um ano depois é oficializada como a capital da UC. Logo depois, em 2167, a cidade de Aquila é fundada em Cheyenne por um cara chamado Solomon Cole. Aí, em 2188, o Cole convida o sistema Volley, um sistema próximo de Cheyenne, para se juntar e formar uma aliança. Do you want to be my partner? E nesse mesmo ano, uma empresa chamada Chronomark é fundada. Eles são os fabricantes do relógio inteligente que o jogador tem no jogo. E que eu vou ter também porque eu comprei a edição de colecionador do jogo. E parece que esse relógio da vida real vai ter também algumas integrações com o jogo, que nem a edição do Fallout tinha com o Pip-Boy. Logo após esses acontecimentos, em 2189 é fundada a Confederação Freestar. Assim, temos um embate claro. A Confederação Freestar é uma força libertária opositora ao governo da UC. Então a gente já sabe que vai dar treta. Inclusive são opostos visuais também. Enquanto a UC aposta num visual futurista mais tradicional, baseado na corrida espacial dos anos 60 e 70, o visual da Confederação Freestar é completamente voltado para algo como cowboys do espaço. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. A Guerra de Narnia. Então os conflitos da União das Colônias e a Confederação Freestar começaram a acontecer depois da Guerra de Narion. Acontece que, em 2194, a UC lança a Estação Estelar Clínica na órbita de Depala, no sistema de Narion. Os povos não membros do sistema viram esse ato como uma tentativa da UC de expandir as suas fronteiras e exigem que ela remova a clínica. A União das Colônias recusa o pedido e mantém em órbita sua estação. Isso faz com que o povo de Narion vote por ingressar na Confederação Freestar. Em 2195, a Freestar se mobiliza para proteger Narion. No ano seguinte, a UC manda uma frota para defender a estação, iniciando assim o conflito que ficou conhecido como a Guerra de Narion. Esse foi o primeiro conflito entre as duas grandes organizações do universo e ele se estendeu por bons 20 anos. Aí a gente entrou no século 23, onde a guerra se encerrou só porque as duas partes assinaram um tratado em 2216. Esse é o Tratado de Narion. E foi dele que o termo sistemas colonizados foi formalizado. Após esses acontecimentos, as duas organizações resolveram se preparar para uma possível guerra futura. Daí, em 2221, surge a Patrulha Freestar, uma força de elite protetora e investigativa, dedicada a servir os cidadãos da Confederação Freestar. E finalmente temos um período de paz na galáxia. Em 2275, a constelação é fundada pelo Sebastian Banks. Nessa época, a exploração do espaço já foi esquecida. Os humanos se estabeleceram nos sistemas, os governos se formaram, guerras aconteceram e o povo não quer mais saber de explorar. Mas a constelação quer reviver esse sentimento de saber o que não descobrirmos ainda, desvendar os mistérios do universo. Assim, eles formam uma equipe com Chloe Bao, uma talentosa física, a Jamamasa, a integrante mais jovem e protegida de Sebastian, Darius Andres, um botânico e especialista em xenoflora, Bernadette Laurent, uma herdeira rica e aventureira,
Everardo Gil, um ex-contrabandista, e Kadri Thelma, uma bióloga e física. Então eles construíram a guarida, que é a base principal da constelação, que fica em Nova Atlântida. Depois entramos no século 24, quando em 2305 o Barrett entra para a constelação. Ele é um cientista explorador que apareceu inclusive no Deep Dive. Take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. Tudo tá muito bom, tudo tá muito legal, mas em 2307, a Freestar inicia operações agrícolas no planeta de Vesta, no sistema Lunara. Daí, no ano seguinte, a UC alega que, ao estabelecer uma colônia em um quarto sistema estelar, a Confederação Freestar violou o Tratado de Narion. Isso dá início a conversas diplomáticas e a UC cerca Vesta, matando todos que ficaram para trás. F no chat. Os assassinos! Assim, a Guerra das Colônias começa, que foi uma guerra curta até, apenas 4 anos, mas foi muito devastadora. Em 2311, ocorre a Batalha de Cheyenne, quando uma pequena frota de naves militares e civis da Freestar derruba as principais naves da armada da UC, usando umas táticas de ataque e fuga, uma tática de guerrilha. E aí, a guerra termina, aparentemente com a Freestar saindo vitoriosa. Isso fez com que a UC tomasse medidas para se equipar contra essa tática da Freestar. Assim, em 2315, eles criaram a Vanguarda, uma armada civil da UC, que utilizam as suas próprias naves e juram proteger a União das Colônias e seus interesses. Enquanto isso, voltando um pouco, em 2310, a constelação adquire o seu primeiro artefato, mas ele é guardado nos arquivos sem mais estudos. E após a guerra, temos alguns acontecimentos importantes na constelação que provavelmente vão impactar no nosso gameplay, com personagens que vamos conhecer mais. Em 2319, Sarah Morgan torna-se a mais jovem líder dos navegantes da UC, embora por pouco tempo, pois a divisão foi encerrada em 2320. A deriva, mas ainda ansiosa em fazer uso do seu treinamento, Morgan entra para a constelação. Em 2321, Walter Stroud, coproprietário da empresa Stroud Eklund, uma das principais fabricantes de espaçonaves dos sistemas colonizados. Ele entra para a constelação e vira o principal apoiador financeiro da organização. Basicamente, esse cara é rico, né? Olá, eu gosto de dinheiro. No ano seguinte, a constelação recebe mais um novo membro. Dessa vez é o Vladimir Saul, um ex-pirata da frota Escarlate. Passamos para 2325, onde a Sarah Morgan se torna a presidente da constelação, e o Matthew Catri, um teólogo, entra na equipe também. No ano seguinte, Barrett descobre o artefato nos arquivos da constelação e sabe que deve ser algo especial. E outro personagem, a Noel, uma estudante de pós-graduação e cientista, se junta à constelação a convite da Sarah. Em 2327, o patrulheiro Freestar, Sun Ko, e sua filha Cora entram para a constelação. Pelo nome, ele deve ser um parente do fundador da cidade de Aquila. Ou será que não? Em 2328, a Andreja entra para a constelação e eles compram a estação espacial L-868 por sugestão de Barrett, e eles a modificam para se tornar o Olho, um scanner de espaço profundo. E finalmente chegamos no ano 2330, o ano que começa a nossa aventura no Starfield. E esse foi um panorama geral da história antes do Starfield. Vocês perceberam que essa história inteira não inclui nada que acontece a partir do momento que você começa a jogar. Então, muitas coisas podem acontecer, a gente vai desvendar muitos mistérios da galáxia. Eu, pelo menos, espero muito que a gente descubra coisas incríveis nesse universo. Eu gosto muito de exploração espacial, eu gosto muito de Star Wars, Star Trek, e então esse jogo parece perfeito pra mim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, a gente vai fazer uma live de gameplay das primeiras horas do jogo aqui no canal. A gente vai fazer também uma live muito especial com o Sérgio Sacani, mostrando o jogo, porque o jogo tem essa pegada, parece, né, de muito simulador de exploração espacial. Então a gente quer mostrar pro Sacani, que é um cara que adora espaço, pra ele ver o que ele acha desse jogo. Abrindo
de vez a caixa de Pandora cósmica. E além disso, a gente, claro, vai ter uma live de review, a gente vai ter um vídeo falando o que a gente achou, primeiras impressões, tudo o que vocês esperam. E claro, Fenicão vai voltar aqui para contar toda a lore do jogo quando eu terminar o jogo. E eu queria aproveitar e chamar vocês para ir no meu canal, Fênix BR Productions. Eu vou tentar fazer alguns videozinhos de Starfield lá, analisando tudo que eles soltarem, todas as lores e falando a minha opinião muito lá também, além do Flow Games. Então segue lá, Fênix BR Productions no YouTube. Então com isso eu preparei uma coisinha bem legal aqui pra vocês. É isso, comenta aí embaixo o que vocês mais querem ver no Starfield e bora se aventurar nessa nave.